Jaque, como ser eu mesma num ambiente onde só eu tenho conhecimento com desenho humano? Esta é clássica, né? É, a resposta para essa pergunta vai ser linkado com a continuação de uma live que a Meris fez no sábado. Se você não assistiu esta live, eu sugiro que você assista. Se você se afinizou com a pergunta dessa seguidora, então se você ainda não segue, pessoal do YouTube, do Instagram, essa é a Escola de Desenho Humano Brasil, a escola que eu estudei, ainda estudo, né, que faz parte, inclusive. E aqui, a Meris deixou aqui, ó, a gravação da live do dia 31/8, como o tempo dos neutrinos nos afetam, né, nosso desenho durante o quarto da dualidade. Por que que eu, né, vou linkar sobre isso? Porque a gente está num momento onde, de fato, a nossa relação com o outro, os vínculos estão em evidência. Agosto, setembro e outubro são os meses onde nós vamos sermos mais desafiados, né, a ter que lidar com esse processo, lidar com o outro. Então, cliquem lá que ela, na verdade, praticamente é uma aula, tá? Essa live praticamente tá uma aula, ela compartilha imagens ali, enfim. E esse é um momento em que é impressionante, porque desde que entrou o mês de agosto, foi o mês deste ano em que eu mais tenho recebido mensagens, tem um mosquito aqui, tenho recebido mensagens de clientes, de amigos, de todo mundo, né, que tá praticamente insuportável lidar com o outro. Eu, por exemplo, descobri que eu tenho 6 portas nesse quarto no meu desenho. Então, veja, eu tenho a porta 44, tenho a porta 28, tenho a porta 57, tenho a porta 48, tenho a porta 40, tenho a porta 29. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, 6 portas. Então, embora eu tenha nascido no quarto da iniciação, né? Então, eu nasci aqui, com o sol na porta 30, né? Eu nasci no quarto da iniciação. Eu tenho aí essa relação atômica, biológica, com o quarto da dualidade, que eventualmente, quando o Sol passa nessas portas ali durante esse trânsito, inclusive 2 delas estão nos meus nodos, a 57 e a 48, nos meus nodos do design, e eu percebi muitas, muitas, muitas coisas aqui na minha vida quando o Sol passa nessa época, né? Que é lá no comecinho de outubro, entre o dia 1º e o dia 5 de outubro, o Sol passa por essas 2 portas. Então ele está passando ali nos meus nódulos e eu já havia percebido há alguns anos, né, o impacto no meu ambiente, principalmente em relação a vínculos, que eu já tinha visto que alguns padrões se repetem e eu não entendia o porquê dessa data, porque não há meu retorno solar, enfim, tá? Então, este ano em específico, eu tô passando esse momento, esses 3, né, esses meses, já passaram, né, porque eu tô encerrando esse ciclo aqui na casa da minha família. Então, eu tive que voltar para cá, em Curitiba, né, eu sou de Curitiba, para quem, né, o pessoal online aí, estava morando em Florianópolis temporariamente, porque eu não estava conseguindo me definir ainda se eu ficava em Florianópolis ou em São Paulo, enfim. Aí eu já tinha decidido ficar em Florianópolis, voltei para buscar os meus cachorros, meu cachorro morreu no meio desse tempo, e eu acabei ficando mais tempo do que eu pretendia ficar, porque tudo mudou. Então, a pergunta dela, né? Então, agora, como é que eu vou linkar isso com o que é a pergunta que ela trouxe, né? Quando só a gente tem conhecimento do desenho humano, principalmente quando a gente vive num momento em que é tão exigido da gente essa essa paciência, né, com o outro, esse autoconhecimento, né, para a gente realmente não nos perdermos de nós mesmos, não explodir, enfim, com as nossas aberturas. Então, nesse tempo todo, né, eu tive que lidar com situações familiares aqui, porque não é fácil, né, a gente voltar para casa dos nossos pais, mesmo que temporariamente, depois, né, de tantos anos, eu já estou há quase 20 anos, né, morando, tendo, né, o meu canto,
Mas eu percebi que esse foi um momento em que realmente o programa dos neutrinos me trouxe até aqui, que eu tinha que estar aqui, e aceitei com resiliência, né? E vivi todo o processo, estou vivendo ainda o processo que eu tenho para viver aqui. Agora, como que a gente consegue, né, lidar com o outro sem doutrinar o outra pessoa, seja isso num ambiente familiar, seja isso numa empresa, e a outra pessoa ela não tenha o desenho humano, e você tem. E você está vivendo seu processo, sua autoridade interna, você tem conhecimento das aberturas, você já percebe ali o que acontece contigo quando você está na aura de alguém, quando você não está na aura de outra pessoa. Nas primeiras semanas, eu achei que seria praticamente impossível eu lidar com a minha família, né, depois de tantos anos nesse caminho e eu vendo tudo acontecendo enquanto projetora. Inclusive, eu gravei um vídeo falando sobre isso, se o projetor, né, pode guiar a família sistemicamente, o pessoal da constelação, como é que isso, quais as consequências, né, de um projetor quando é convidado, né, quais os limites também. Então, gente, nas primeiras semanas, eu realmente achei que seria impossível eu, né, lidar com tantas pessoas. E hoje aqui na casa dos meus pais moram só o meu pai e a minha mãe, mas eu tenho mais 4 irmãos, mais 7 sobrinhos que passam por aqui praticamente todos os dias, só não dormem aqui, mora um perto do outro, enfim, tá? Então, e vendo toda, né? E os meus pais, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles têm um desenho todo tribal. A minha família, a gente forma toda a corrente tribal, todos os canais tribais. Então, quando a gente tá junto, é um controle só, entende? É um querendo controlar a vida do outro. Chega a ser até engraçado, né? Então, eu assistindo toda a mecânica, os meus pais, né, são emocionais, e eu projetora, né, com toda essa minha limitação projetora, com toda essa sensibilidade também de um plexo aberto. O que que eu percebi, né? O que que eu pude ver, né? Principalmente quando entrou o quarto da dualidade e principalmente essa última semana que eu troquei muita informação com a Meris, eu me dei conta de quantas portas eu tenho no quarto da dualidade, que significa o quê? Que quando chegar essa época do ano, agosto, setembro, outubro, não importa se eu estou em Curitiba, na casa da minha família, se eu estou no Japão, se eu estou na Índia, aonde quer que eu esteja, eu vou estar ali lidando com o outro. E de fato, os últimos anos da minha vida, mesmo eu morando sozinha, esses meses foram os meses que eu saí de viagem. O ano passado eu fiquei 3 meses viajando. Que dia que é o dia que eu escolhi? 13 de agosto, foi o dia que eu embarquei. Fiquei 3 meses viajando na casa de um monte de gente, para um monte de país. Então, gente, esse processo de você lidar com o outro dentro do quarto da dualidade ou não, só você tendo o seu conhecimento com o desenho humano, gente, já é tudo. É um espaço seguro que você tem para você se retirar quando a coisa está acontecendo, né? Sem interferir no processo dos outros, né? E você simplesmente se retirar para um lugar seu. Principalmente as pessoas que tenham a linha 2, que é os eremitas, que tenham muitos canais individuais, né? Os tipos não energéticos, que são as pessoas que vão precisar, né? O próprio manifestador que tem essa aura autossuficiente, né? Tem essa mecânica autossuficiente, que também é um tipo não sacral, apesar de ser um tipo energético, que precisa também de um espaço para ele. Então, as pessoas que têm essa estrutura, né, mais de não é isolamento, tá? Não é se isolar. Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre isso, tá? Sobre essa distorção da retirada e do isolamento. Isso tem tido muita distorção, muita confusão. Não é bem por aí o caminho, tá? Ninguém fala sobre se isolar do mundo, mas sim, né, esse espaço para você poder se retirar e ouvir a sua autoridade interna, porque a verdade é que você, tendo conhecimento do teu desenho, você não tem influência no filme do outro. Você não consegue evitar, proteger nem a gente mesmo. A gente não consegue
prevenir nem que alguma coisa, né, de ruim ou algum obstáculo, algum empecilho aconteça com a gente. Agora imagina com o outro, né? Mas o fato de você estar consciente e desperto de quem você é, do que é correto para você, independentemente do que esteja acontecendo lá na tua família, né? E eu imagino que para marido e mulher isso, obviamente, é mais difícil, porque, né, o casamento ele é uma barganha tribal, então tem todos os acordos tribais ali, né, que nem sempre vai ser justo por uma pessoa que tenha ativações, por exemplo, mais individuais, né, enfim, isso é outra história também. Mas no momento em que você, né, consegue ter esse espaço, né, para você conseguir discernir o que você realmente quer de verdade, então você, embora vá participar do filme do outro, da confusão do outro, então eu não tenho como evitar, né, de entrar na onda emocional da minha família, de entrar em toda aquela confusão, de sentir no meu corpo, de ver todo mundo ali tomando as decisões mentais, né, sem arrogância, sem me sentir melhor ou pior que todo mundo, mas assim, eu lidar com o outro, né, tá lidando ali com o outro ancorada em mim, e jamais nunca tomar uma decisão, né, no meio do balacobaco ali, no meio da pressão toda mental, emocional, né, dos centros, tudo explodindo. Gente, isso é reconfortante, né? Você então saber quem você é. E eu percebi que eu consegui, né, nesse quarto da dualidade, tem me ensinado muito a como, no momento em que eu tô no ambiente, no coletivo, que eu tô lidando com o outro e participando da vida do outro, né? Porque um casal, no nosso trabalho, nossos colegas de trabalho, nossa família, nossos pais, nossos amigos, as pessoas que a gente convive mesmo, que a gente divide a aura, né? Que a gente divide a nossa aura. Essas pessoas, a gente é inevitável a gente participar da vida delas. E como conseguir não parar, né? Não deixar a vida estacionar ali entrando, né, no drama da vida, é a nossa autoridade interna, gente. E isso não é egoísmo. Então, o desenho humano que ele traz para gente, essa emancipação, é autonomia emocional para a gente poder reconhecer, né, o que realmente é nosso filme, né, o que é nosso filme de verdade e qual o nosso papel que a gente está participando na vida do outro. É uma luta para permanecer na minha autoridade interna e ao mesmo tempo respeitar o espaço do outro. Ao mesmo tempo que eu estou num lugar, né, que é dos meus pais, é a casa dos meus pais, em que eu não tenho autoridade sobre o que, né, como as coisas funcionam aqui, mas eu tenho autoridade desse quarto para dentro, da porta desse quarto para dentro. E dessa porta desse quarto para dentro vai me exigir o quê? Né? Posicionamento do que eu sou. Então, a gente conseguir saber, conseguir participar, né, da vida do outro, sem se perder da nossa vida. Mesmo quando a crise está acontecendo, o caos está acontecendo, e a gente tem mais 2 meses inteiros ainda no quarto da dualidade. Se tá muito complicado, se você percebe, né, que essas mudanças de quartos têm um efeito avassalador, né, e você, né, precisa talvez se aprofundar mais. Então, se aprofunde no autoconhecimento com o desenho humano. Então, escolha um analista, né? Pode ser eu, pode ser a Meris, ou venha fazer o curso de Viver Seu Desenho, que a escola proporciona. A gente tem esse curso tanto gravado quanto ao vivo, que vai acontecer lá em Florianópolis, agora no dia 21 de setembro. Dá um passo além, para você, assim como eu, né, ir vivendo nesse mundo dual, porque a dualidade ela não está só num quarto, nós somos um ser dual. Nós vivemos no mundo da dualidade. Então, para que você não tenha que se isolar, não se sinta um ET e não tenha que fazer uma escolha, ou viver o teu processo com o desenho humano, ou viver com outras pessoas, honrando a sua autoridade interna cada vez mais, você sendo você mesmo, as pessoas não têm outra opção a não serem elas mesmas também.